Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito, aproveita aí para já se inscrever no nosso canal. Cada vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado desse vídeo novo e assim você já pode acompanhar a gente aqui ao vivo. Se você já aproveita também para já curtir, compartilhar, ajuda bastante o engajamento do canal e assim o YouTube vai entender que o nosso canal é relevante e também vai compartilhar para outras pessoas esse conteúdo tão rico espiritualmente falando, né? Então, curte aí, compartilha e se inscreve aí no nosso canal. Eu quero aqui apresentar o meu co-host aqui, o parceiro aqui de sempre, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja do Bom Jesus, diretor da sonoplastia, também da igreja aqui do Bom Jesus. E ele sempre está ali ativo, muito ativo na igreja, ajudando em alguma situação quando precisa, alguma eventualidade ali de urgência. Ele está sempre pronto ali para estar ajudando a igreja. Ele também é especialista em corrida, então você aí que busca uma vida um pouco mais saudável, mais fit, pode estar entrando em contato com o Jonas. Ele também dá personal, então se você busca aí uma coisa a mais na corrida, ele também dá personal aí para você. Mas após o Porto Sol, aí você pode estar entrando em contato aí com ele, ele pode te dar algumas dicas. Isso aí é o Jonas. Vamos lá, quero apresentar aqui meu co-host também, o Wellington, nosso companheiro aí. Nós estamos completando aí, já completamos, né? 2 anos? Sim. 2 anos nessa caminhada de nosso ministério aí, de estar passando a lição aqui para vocês. E o Wellington é o chefe, brincadeiras à parte, mas ele faz parte lá do Dr. Paulo Prata, da igreja do Dr. Paulo Prata. Ele está envolvido ali na sonoplastia, diz que não é o diretor, né? Mas tá lá. Toda vez, quem manda mensagem para quem? Madrugada, qualquer horário tá respondendo. Não respondendo não, mas estão mandando para ele. Se vai responder, não sabemos. Só no outro dia. Mas ele também está envolvido no Ministério Jovem, também está envolvido também nos Bravadores, gosta bastante dos Bravadores e tá me dando uma mãozinha também no meu trabalho também. Me ajudando também a hidratar o povo também. E tá conhecendo um pouquinho da corrida, vendo como que é bom também, quem sabe, né? Eu e a esposa dele, nós estamos num projeto, deixá-lo fitness, mas nós vamos conseguir chegar lá. Uma hora nós dá conta. E sem mais delongas, quero apresentar aqui os nossos convidados, carteirinha carimbada aqui, né? Já vieram bastante vezes aqui. Uma pessoa, ela é muito importante, gente. Ela tem cargos para todo lado, assim, ó. É dona quase de tudo. De Barretos. Quase manda na associação. Quase manda na associação da nossa igreja. Só tá faltando um pouquinho assim para ser a presidente, né? Ano que vem. Na nossa associação. Mas eu queria apresentar aqui para vocês a Adriana. A Adriana, ela é coordenadora aqui do CAAF, né? Que é o Centro de Apoio. Centro Adventista de Apoio à Família, que nós temos aqui em Barretos, onde tem um auxílio para as pessoas que fazem tratamento no hospital de amor. E ali nós temos oficinas, então nós temos bastante atividades, cursos, temos ali confraternizações, temos comemorações de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Nós temos ali uma demonstração também sobre a questão do aventureiro, que nós temos também na nossa igreja adventista, que nós cuidamos de crianças, né, levando a Cristo, mostrando o caminho que elas devem seguir. E também encaminhando elas para que possam ir para os desbravadores, que entra ali com 10 a 15 anos. Falando em aventureiros, ela também é coordenadora dos aventureiros, né, da nossa associação. Ela cuida, né, de bastante clubes, né, de aventureiros, né? São mais de 10? 22 clubes de aventureiros. Então nós temos aí, para vocês verem, nós temos bastante. E no último final de semana, nós tivemos o Aventuri aqui em Barretos, aqui no Parque do Peão.
onde reuniu ali, quantos aventureiros tinha? Em torno de 1.600. 1.600 aventureiros envolvidos aí entre diretores e aventureiros, as crianças que são de 6 a 9 anos, né? Então, assim, se você quer conhecer um pouco mais sobre, procura aí na sua região. Se você é de outra cidade, procura na igreja adventista mais próxima de você, que possivelmente vai ter aventureiros e vai ter desbravadores. Você pode estar conhecendo um pouquinho mais. Se você é de Barretos e está nos assistindo e ainda quer conhecer desbravadores e aventureiros, nós temos 3 clubes em Barretos. Um fica no Dr. Paulo Prata, outro fica no centro de Barretos, e nós temos outro aqui no bairro aqui do Santana. Aqui. Se for somar, são 6. São 6. 3 bravadores, 3 bravadores e 3 aventureiros. aventureiros. É isso mesmo, ainda bem que os caras sabem mais que eu, tá vendo? Eles corrigem bem. E também nós temos aqui o Jean, né, que é o nosso companheiro agora de banca, né, fixo agora, né? Tá aí o nosso quebra-galho, vai estar nos ajudando bastante. Ele está envolvido ali na sonoplastia, é o chefe do sonoplastia da Central, carrega tudo, mundo nas costas. Os meninos, ele está precisando treinar os meninos mais, né? Nos eventos, né, Wellington? Mas ele também está envolvido no Ministério Jovem, ele é o nosso distrital jovem. Ele tem uma responsabilidade aí, ele está pegando firme e forte. Deve estar gostando, né? Porque vai bastante evento aí. Bastante planejamento também. Ele está até usando a camiseta, vocês vão ver aí na hora que mostrar para ele, a camiseta do Caleb, que é um projeto que nós fazemos nas férias, que é onde nós fazemos como é que fala? Um projeto dentro da cidade, onde a gente vai abordar alguns temas, algumas situações, ou ajudar algumas pessoas de alguma forma. Então, em julho, nós estaremos fazendo esse projeto aqui em Barretos. Então fique com a gente aí, fique esperançoso que nós vamos estar fazendo aí um bom trabalho também. E ele também faz parte dos bravadores, eu acho que ele é quase chefe também da Central já. O menino já tem acho que 15 anos de desbravador, né? E tá ali envolvido, eu acho que agora é conselheiro ou é diretor já? Tô na parte de mídia agora. Tá na mídia. Tá na mídia, mas sabe tudo ali. Então, se você tem alguma dúvida, pergunta pro Jean, sabe de tudo, desbravador. Então, nós temos aqui só pessoas envolvidas num ministérios jovens, ministério das crianças, ministérios dos adolescentes, porque nós temos um projeto, né? Esse projeto é fazer com que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes e jovens sempre cheguem mais perto de Cristo. Então, basicamente é isso. Eu esqueci alguma coisa de vocês aí, né? Que vai saber se vocês têm mais alguma profissão, não estou sabendo. Falou até mais, rapaz. Dê um oi pra galera aí, pro pessoal. Quero agradecer então aí os meninos mais uma vez aí, por estar oferecendo, né, essa oportunidade de estar falando mais um pouco do amor de Deus. E também aproveitar para avisar vocês, como o Jonas falou, a nossa missão Caleb está aí no mês de julho. A gente está terminando de fazer os últimos ajustes, mas você que está assistindo a gente está mais que convidado para estar se inscrevendo na missão Caleb. A gente vai ter o kit da camiseta, com a camiseta e a camiseta com a bolsa. Então você pode estar falando com o seu diretor jovem para estar adquirindo aí, beleza? Então vamos lá, firme e forte, gente. Brigadão mais uma vez. Também quero dar aqui meu boa noite aos meninos aqui presentes, com esse trabalho, né, tão importante, que é divulgar a palavra de Deus para outras pessoas, para os jovens, para todos que assistem. Boa noite para você também que está assistindo neste momento. Que Deus também possa continuar abençoando você e a sua família. Quero agradecer novamente os convidados por ter aceitado aí a nossa convite. Sempre estão aí dispostos a estar ajudando aqui o podcast. E se porventura você quer participar aqui do nosso podcast, só uma recapitulação da lição, uma coisa bem simples. Manda mensagem para a gente no nosso Instagram ou deixa aí nos comentários falando que você quer participar, que a gente vai te colocar na nossa lista. E quero pedir aqui para a Adriana já começar fazendo a nossa oração inicial, para a gente já iniciar a nossa lição. Ok, então vamos orar. Querido e bom Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui neste momento tão importante, que é recapitular a lição, ensinar outras pessoas da importância da oração, da importância de estar em comunhão com o Senhor. Que o Senhor abençoe este momento, o que vamos falar aqui, que falamos
inspirados pelo Teu Santo Espírito. Pedimos pelas Tuas bênçãos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, tem a tirinha hoje? Claro. Ó, tirinha para você que está em casa. Se porventura você não tem a lição dos jovens, pode estar entrando em contato com alguma igreja próximo de você, conversando ali com os líderes da igreja, que eles vão estar te orientando de como você pode estar adquirindo a sua lição. Aqui a gente vai recapitular a lição 9. Pega também sua Bíblia, abre lá em Lucas 6, que é o nosso texto base de hoje aqui. E aqui o título é A Vida de Jesus no Altar 2. Então, se é o 2, já teve 1. Então, se você não viu 1, entra aí no nosso canal depois de acabar o vídeo hoje e assiste lá a parte 1, que ela também está muito boa. E para você ter um entendimento melhor aí dessas duas lições. A gente tem aqui um diálogo, né, entre duas moças. A primeira moça aqui, ela fala: orar é tão importante assim? Aí a outra responde: vou te contar uma coisa. Jesus era Deus em forma humana. Não tinha natureza pecaminosa. Mesmo assim, orava todos os dias, muitas vezes de madrugada. Aí ela responde que ela entendeu o recado, né? Então aqui ela já está citando um pouco, também mais ou menos do que da lição passada, mas ela também dá um enredo, né, do que a gente vai estudar durante essa lição aqui, que a gente estudou, né? Se alguém tiver os convidados tiver alguma coisa a acrescentar aqui da tirinha, se quiser falar, pode ficar à vontade. Aqui, pela a conversa que a gente vê aqui entre as duas, né? A gente vê aqui a importância da oração, né? A importância de estar buscando a Deus através da oração. E aqui, como elas comentam, que Jesus, né? Ele esteve aqui em forma humana, né? Jesus era assim, tinha uma divindade. E mesmo assim, ele buscava a Deus através da oração, né? Ele estava sempre em comunhão com Deus, né? E Jesus deixou para nós esse importante ato, né, que é buscar a Deus através da oração, né? Isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente já parte aqui para o nosso domingo. Vamos lá. Então vamos para domingo. Vamos lá. O interessante, né, do contexto vai pegar bem essa questão da tirinha, porque o nosso título é assim: o tempo parou. E aqui vai contar sobre uma pessoa que ela estava passando pela situação espiritual que às vezes nós que estamos aqui já passou, ou você que está nos assistindo já passou ou está passando. Que é aquele momento onde você não tem a vontade de estar orando e você não tem a vontade de estudar a Bíblia. Então fica como se fosse um estudo momentâneo, forçado, vou fazer aqui mais ou menos, vou ler só um versículo bíblico aqui e vou sair para trabalhar. Então no contexto que está dizendo aqui, fala muito sobre essa questão. E aí o que acontece? Quando acaba acontecendo isso, as aflições elas aumentam e a gente começa a passar por problemas que às vezes a gente não consegue entender. E aí nós temos uma vozinha que sempre fala, que é o que cita aqui: venha a mim, não importa o jeito que você esteja, apenas venha, traga tudo, entregue a mim, para que eu consiga consertar para você. Então essa voz falava com essa pessoa, só que essa pessoa, teimosa como nós somos, né? Todos nós, teimosa, não queria ir. Por quê? Porque a maioria das coisas que ela estava fazendo era contrário ao segmento que Cristo nos ensina. Então ela não queria abrir mão do que ela estava fazendo. Só que aí chegou um momento de muita aflição que ela não suportou mais. E uma sexta-feira à noite ela colocou uma almofada dentro do quarto e ali ela começou, de uma forma vulnerável, ela começou a se expressar para Deus ali, em uma forma de fala unilateral. Você pode ter passado por isso, ou você ainda tem como estar passando por isso, porque eu fui
na igreja de Rio Preto, e lá na sala dos jovens a gente teve uma intenção até da lição da lição 2 aqui do parte 1, parte 2, que achei muito interessante, que é a gente ter essa intimidade com Deus ali, é você tratar como você trata com o melhor amigo. Você não conta tudo para o melhor amigo, basicamente. Você conta como foi seu dia, você conta o que você passou, você conta as novidades, como que a promoção que você pode ter ganhado no trabalho, você conta as aflições, como uma pessoa te encheu o saco o dia inteiro, né? Ficou pegando no seu pé, pegando, né, te maltratando, falando alguma coisa, você conta, você se expressa. E aqui na lição ela conta que essa pessoa ela tinha que fazer isso, e ela foi, de uma forma vulnerável, ela começou a falar. E como um bom ouvinte que Deus é, né? Ele nos ouve, e às vezes ele espera para ver se a gente tem mais alguma coisa para falar, para depois ele nos falar com a gente. E ali naquele momento, ele falou várias coisas, e quando ele acabou de falar, foi a hora que ele começou a escutar a voz de Deus. E a primeira palavra, essa chega até a arrepiar, porque é uma palavra que às vezes você não vai escutar praticamente de quase ninguém. Às vezes, a não ser que seja mãe e filho ali, que é quando você faz alguma coisa errada, né? E você vai falar ali que você fez tudo errado, e sua mãe vai chegar e falar para você e falar assim: tudo bem, eu amo você, eu vou te perdoar, mas assim assado, né? Modo de dizer aqui, mas a Adriana está aqui para não desmentir, porque ela é mãe e sabe muitas vezes que nós somos arteiros, né? Como filhos. O Jean também sabe que, né, deu muito trabalho pro pai e pra mãe. Tô brincando, mas assim, então a frase que Jesus ali sussurrou no ouvido, né, eu amo você, e a frase que ele sabe mais do que nós todos, eu sei que você está sofrendo e sei que você está correndo de mim. Essa eu acho que é a frase mais forte, né? Jesus, ele sabe que você em casa, eu estou correndo dele a maioria das vezes. E ele não quer que a gente corra porque ele quer nos conduzir. Só que aí vem uma frase que faz uma parte sentimental, que é: eu sinto sua dor. Aí a gente pensa, fala, nossa, mas Deus sente a minha dor. Como que ele vai sentir a minha dor? E aí nós entendemos uma questão simples. Jesus, ele veio, se transformou em humano, e ele sentiu a pior dor. Então a nossa dor perto da dor de Jesus ali na cruz nunca vai chegar tão perto. Então nós temos o quê? Ele ama do jeito que nós somos. Então o Jonas é estourado, o Jonas é bravo, ele ama eu assim. O Jonas vai mudar algum dia? Vai, porque ele tem como mudar a pessoa. Então você acha assim, mas como a pessoa pode ser transformada? Conheça Cristo, busque ela de todo o coração, você vai ver a sua transformação acontecer. Tanto que muitas pessoas podem até perguntar para você, nossa, mas como você está diferente? Então assim, Deus, ele fez o que ali, naquele momento daquela oração? Continuou falando. E ele foi acalmando os medos e guiando aquilo que estava causando sofrimento. E o interessante é, qual que é a maior dificuldade que nós temos hoje? Orar a Deus por um longo período, ou estudar a palavra de Deus por um longo período. E quando essa pessoa ela olhou no relógio, era 1h da manhã. Então ela nem imaginava quantos minutos, quantas horas ela ficou ali conversando com Deus, passando horas com Deus. Por quê? Porque ela falou, conversou como se estivesse conversando com alguém pessoalmente. E quando a gente conversa com alguém pessoalmente, a gente leva horas, né? Meia hora, 1h, o tempo passa, a gente nem vê. Ainda mais quando a gente faz alguma confraternização, sai com os amigos. Então, basicamente é isso. A lição de domingo, ela nos expressa muito essa situação de um cotidiano que é meu e é de vocês também, que estão nos assistindo aí, de nós aqui. Eu só queria fazer um adendo do que o Jonas falou. Às vezes a gente tem aquilo na mente de que, nossa, eu acordei atrasado para ir para o trabalho, para algum compromisso meu, não vai dar tempo de eu orar, não vai dar tempo de eu estudar a Bíblia, estudar a lição. Então deixa, mais tarde eu estudo, outro dia eu estudo.
pela rotina que a gente tem, esse ciclo vicioso que a gente acaba caindo, a gente cria várias desculpas, sendo que Deus não está te pedindo para você ficar, que talvez seria o ideal, mas ficar ali 24 horas ali sem você fazer nada, sem você se preocupar com mais nada e só ficar ali orando, trancado dentro de um quarto. Deus não quer isso. Deus quer que você se socialize com outras pessoas, que você tenha a sua profissão, faça coisas que também possam te agradar. Mas Ele te pede um momento específico, um momento ali especial para você ter uma intimidade com Ele. Então, às vezes, a gente acaba, né, na correria que a gente mesmo cria, a gente fica nessa coisa, nossa, mas acordei atrasado, não vai dar tempo de eu ler a Bíblia, de eu orar. É rapidinho, 5 minutos, que seja, ou 10 até, se você só parar, acalmar ali os ânimos, orar, até mesmo ler a Bíblia, vai fazer uma grande diferença. A gente viu isso na lição passada. Logo quando você acorda, é muito importante você ter esse momento íntimo e de comunhão com Deus. Para você pedir as bênçãos durante o seu dia, você não sabe como vai ser o seu dia. Os desafios que você pode ter, as dificuldades. Então, você pedindo essa bênção já no primeiro momento ali do seu dia, faz uma grande diferença. Então, a gente acrescentando o que o Jonas falou. Então, é ter esse tato, esse cuidado da nossa rotina mesmo. A gente saber que se a gente se adaptar a isso, vai ser benéfico para nós mesmos. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí um pouquinho maior. Querendo ou não, Elitinho, organizar um tempo, né? Porque é aquele negócio, o que não é prioridade para mim, eu nunca vou separar um tempo para aquilo, né? Então, ali que seja 5 minutos, que você tem ali um momento para estar orando, mas é um momento que você tem de qualidade. Esse que também é importante, porque às vezes eu vou ali no meu modo automático, oro e falo assim, tá tudo bem, mas realmente será que eu entrei ali na presença de Deus, vamos dizer assim, e tive um momento ali de qualidade com Deus, né? E também uma coisa importante a gente ver mesmo nessa lição de domingo também, é que Deus, ele sempre é a primeira pessoa da iniciativa, né? Como o Jonas falou ali da história, a pessoa ali não queria estava num momento difícil da vida cristã dela, só que quem que sempre vinha até essa pessoa falava Espírito Santo. Então Deus, ele sempre é a primeira pessoa a quem quer sempre nos resgatar, né? Porque se fosse por a gente mesmo, né, a gente nem sequer voltaria. Mas a gente percebe então o amor de Deus para conosco, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando, através da nossa resistência, ele ainda busca a gente para que possamos estar voltando para os braços dele, né? Se a Adri não tiver nada para falar, tem alguma coisa para falar de domingo? Não, só acrescentando aqui que vocês já comentaram, porque acontece, como diz o relato aqui da história, a pessoa tinha dificuldade, né, para buscar a Deus. E muitas das vezes é nós que dificultamos mesmo para que Deus trabalhe no nosso coração. Deus está ali esperando, né, na porta, só a gente abrir a porta do coração para Ele entrar, para Ele transformar a nossa vida, o nosso modo de ser. Mas muitas das vezes nós dificultamos e deixamos ali a porta fechada por um tempo, talvez por muito tempo, né? Mas, como vocês falaram, o importante é que deixar o Espírito Santo trabalhar na vida e Deus vai entrar no nosso coração e vai fazer o trabalho, vai abrir o nosso coração e vai fazer a obra, vai transformar, né? Mas depende de nós, né? Depende de cada um de nós. Né? Já queria aí que o Jean já falasse aqui da nossa segunda-feira. Beleza, segunda aí vem com o nosso título Hipocrisia em Foco. Ele dá uma primeira introdução ali falando sobre como o poder de Jesus se irradiava através dele, né? E ele vem dar a primeira ferramenta, e eu creio assim que é a ferramenta número 1, que ele tinha relacionamento com o Pai, né? Depois a lição ela vai desenvolver um pouquinho mais sobre esse relacionamento que ele tinha diretamente com Deus, e como a tirinha mostrou, Jesus ele não precisava buscar ao Pai, ele tinha poder por si só, mas a Bíblia vem dizer que o Senhor Jesus ele se esvaziou do próprio poder, para assim depender do Pai e nos dar o exemplo, né?
Então, vem também trazer um contraste entre a vida de Jesus, uma vida que irradiava poder pelo momento de oração que ele tinha com o Pai, e a vida dos próprios fariseus, que ali, por vezes, quando ali os discípulos se pegaram no momento, num dia de sábado, que estavam com fome, não tinha nada ali, eles recolheram espigas de trigo ali e comeram. E os fariseus vendo isso, mas como, Senhor? Como que pode estar os seus discípulos desobedecendo o sábado? Só que o verdadeiro sentido eles não entendiam do sábado, né? E a gente percebe então um contraste entre Cristo e os próprios fariseus. Enquanto os fariseus eles não se preocupavam com a vida de oração, mas se preocupavam com uma vida de leis em cima de leis, e não entendiam o que realmente a lei de Deus queria dizer, né? Então a lição vem falar um pouco dessa hipocrisia do próprio fariseus. O foco deles não era o relacionamento com Deus, porque se fosse, a lei tornaria-se não um fardo, mas apenas um estilo de vida deles, né? E a gente percebe através da vida de Cristo, que Cristo ele tinha um momento de oração. Ele priorizava isso como a primeira coisa da vida dele, porque se ele não buscasse aquilo, ele não conseguiria ter forças para as outras coisas, né? A lição vem até falar assim: Jesus proclamou os seus ensinos em meio a períodos de oração secreta. Porque todos os ensinos e todas as curas, os feitos que ele fazia, não proveniam dele, mas sim da comunhão que ele tinha com Deus, né? Esse que é o interessante. A gente percebe, e Jesus mesmo quis dar esse exemplo para mostrar que a comunhão com o Pai ela pode ser tão grande a ponto de podermos, através do poder de Deus, ali estar curando enfermos e pregar o evangelho com mais ênfase. E ainda diz assim: ele se retirou em Lucas 6, como o Elitinho tinha falado, é o nosso texto-chave, né? Então, Lucas 6:12 vem dizer assim: ele se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Depois a gente vai saber um pouco aqui que nem sempre é o tempo, não, vou passar 4, 5 horas orando, mas é o jeito como eu oro, é o jeito da minha entrega em relação a isso. Então, segunda, de forma resumida, vem falar um pouco sobre isso, a importância da oração e a importância de eu priorizar, tirar outras coisas do real foco, que é a oração, é Cristo, que é Deus. Então, eu creio que foi isso, a parte segunda. Uma coisa que eu também queria acrescentar do que o Jean falou é que a gente vê Cristo ali como Deus e aprende dessa forma. Só que a gente esquece de que ele veio aqui em forma humana. Então ele tinha todas as tentações igual todos os humanos têm, passou por todos os desafios que a gente passa hoje em dia, mas ele escolheu a todo dia, diariamente, a estar próximo do Pai. Não é que ele não era atingido pelas coisas que a gente é atingido hoje. Não, muito pelo contrário. Ele teve diversos momentos ali que ele teve que ser muito forte. Mas como a lição citou também, de que todo dia pela manhã ele acordava, ia no altar de adoração dele e fazia a adoração dele com o Pai. Era uma coisa que talvez ali para os discípulos eles não tinham esse entendimento tão completo. Igual a gente olhando e vendo todo o cenário, a gente consegue entender. Ele estava querendo mostrar mais uma coisa para eles aprenderem. De que, o que você está fazendo está tudo errado. Segue o que eu estou fazendo e o que eu estou falando, que vai dar tudo certo. Adore a Deus de manhã. Não deixe para algum outro momento, para depois. Faça essa comunhão íntima, mais próxima com Deus. Não deixe de lado, a gente também já citou isso em algumas outras lições. É importante você ter ali o seu culto familiar com a sua família, esposo, marido, filhos, enfim. É importante, mas você também ter a sua comunhão individual, a sua comunhão íntima com Deus, também faz total diferença. Então, Cristo, aqui nesse relato,
ele também quis mostrar, né, no meu entendimento, isso também, que ter essa comunhão íntima com Deus também é importante. A gente, às vezes, fica... Não é que não seja importante, mas do que adianta você ter ali um momento familiar com a sua família, um culto matinal ali, né, culto familiar da família, se você mesmo não tem o seu momento. Então, é como se você tivesse só vindo para a igreja, ficasse ali sentado, olhando, e não absorvendo nada para a sua vida. Você só está sendo um esquenta-banco, né? Um ditado aí popular. Você só está ali. Mas as pregações que tem ali não te agregam em nada, as músicas você não sente mais nada, não te afetam em nada, então você só está ali de espírito, vamos supor assim. Que seria, né, ali fazendo um paralelo a isso, seria basicamente isso. A gente tem que ter esse momento íntimo nosso com Deus também, em comunhão. Elitinho, você vê ainda que eu até coloquei aqui uma pergunta para mim mesmo, que eu falo assim, quantas situações, às vezes, que eu já peguei na minha vida, ou situações simples, que às vezes a oração ela faria a diferença, por muitas das vezes. E às vezes a gente se pega em situação pensando assim, não é só isso, eu acho que eu posso escolher por mim mesmo, eu entendo. E o grande diferencial também da vida de Cristo é que em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida dele, Deus era prioridade para ele. Podia ser uma situação simples, podia ser uma coisa simples, essa decisão era tomada através da oração. E a gente pega esse exemplo por nós mesmos. Quantas vezes que eu tenho pedido a Deus em circunstâncias tão pequenas e falado assim, não, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Porque a decisão nas pequenas coisas que eu preciso tomar, elas vão refletir nas decisões das grandes coisas. Então, se eu não priorizo as pequenas, eu não vou priorizar também as grandes, de certa forma, entende? Então, Cristo ele refletia um caráter que, em todas as decisões, eram tomadas e guiadas pela vontade do Pai. E assim também a gente deve entronizar isso dentro da nossa vida. Entender assim, Senhor, por mínima que seja a decisão que eu tenho que tomar hoje, o Senhor estará à minha frente. Né? E deve ser o nosso foco, realmente. Tirar esse foco de, muitas das vezes, achar que é lei ou tem a sua importância. Só que, antes de tudo isso, deve ter o nosso relacionamento, né, com Deus. Ninguém mais tem alguma coisa? Segunda? Não? Então vamos para terça-feira. Terça-feira aqui nós temos o título Orações Noturnas de Alto Risco. E o relato começa assim: a quantidade de necessidades, ameaças e distrações que Jesus enfrentou durante seu ministério terrestre está além do que qualquer outra pessoa jamais experimentará. Então, assim, Jesus ele tinha assim um fardo muito grande, né? Jesus tinha assim aqui na Terra muita responsabilidade, porque ele precisava passar, né, para nós o jeito que nós devíamos viver, né? Buscando a Deus, amando o próximo, né? Amando outras pessoas. Então, Jesus, assim, todo o tempo que ele tinha aqui, ele tinha que estar passando algum ensinamento. Então, isso realmente era um fardo para ele. Então, ele necessitava dessa comunhão com Deus, então ele buscava a Deus. Muitas das vezes, ele estava, às vezes, no meio da multidão ali, aquele tumulto. Então, ali, às vezes, naquele momento, ele não buscava a Deus, não que ele não estivesse em comunhão com Deus, mas ele esperava passar ali aquele momento, as pessoas se retirarem, às vezes as pessoas irem dormir, né? E ali Jesus, depois, então, no momento sozinho, ele buscava a Deus, entrava em comunhão com Deus, para ele buscar forças para, né, no próximo dia, ele estar ali novamente com as pessoas e tendo força, né, e ânimo para estar com as pessoas. E vocês falaram da importância da gente ter o nosso culto familiar. O nosso culto familiar, ele é extremamente importante. Vocês falando aqui, eu me lembrei do dia do acidente do meu esposo. Nós fizemos nossa leitura da Bíblia, nós ali oramos. Meu esposo saiu de casa, daí cerca de 7, 10 minutos ele estava morto. Então eu falo assim, foi extremamente importante aquele momento, né? Nós orarmos juntos, buscar a Deus juntos. Nós não sabemos
daqui a um segundo o que vai acontecer na nossa vida. Então, a nossa comunhão com Deus, ela é extremamente importante. Muitas das vezes a gente deixa passar. Daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu leio a Bíblia, amanhã eu leio um livro, né? Então, é extremamente importante a nossa comunhão com Deus hoje. O momento é hoje na nossa vida. Nós nunca devemos deixar para depois, nunca deixar para amanhã, porque nós não sabemos daqui a um segundo o que vai acontecer na nossa vida, né? E Jesus, então, através do jeito que ele agia, ele mostrou isso para nós. Às vezes você está num momento ali conturbado, no meio de muitas pessoas, você não consegue fazer uma oração, mas você pode se afastar ali, né, para um momento daquelas pessoas, e você pode buscar a Deus, né, ter um momento com Deus, para Deus trazer ali um discernimento para, às vezes, uma situação que você precisa resolver, né? Deus traz ali sabedoria, dá sabedoria. Então, buscar a Deus em todos os instantes da nossa vida. Nunca deixar para depois, porque nós não sabemos o que tem, né, para frente da nossa vida, do nosso dia a dia, né? E Cristo, ele também veio com uma missão muito importante no sentido de que as pessoas daquela época, elas estavam muito presas a coisas culturais, a rotinas ali que estavam erradas. Então, ele, aqui cita, né, os fariseus perseguiam muito ele. Ele teve esse momento já de início que ele fazia alguma coisa, ele fez algumas coisas, né, no sábado, que para eles ali de primeiro momento, nossa, quem é você? Por que você está fazendo alguma coisa no sábado? Está transgredindo o sábado. Então eles tinham, as pessoas daquela época tinham muitos costumes, muitas costumes, né, hábitos que Cristo veio para também quebrar, para mostrar, olha, isso aqui que vocês acreditam, a forma que vocês seguem, tá errado. Não é assim. Aqui na lição cita, né, que ele curou um leproso no sábado, e já foi ali uma coisa também inicial para os fariseus, também atrair a atenção dos fariseus para Cristo. Ué, mas quem que é esse cara que está curando no sábado? Uma coisa tão errada assim, né? A gente lendo, a gente acaba tendo essa coisa assim, mas ali na época eu acredito ali que possa ter sido um momento de uma tensão muito grande, porque os fariseus ali eram, digamos assim, eram os que comandavam ali, que ditavam as regras. Então o que eles falavam era absoluto. Então chegar uma pessoa aleatória ali do nada, falar, não Cristo falando, né? Mas alguém falar, eu fui curado, ou algum fariseu vê Cristo fazendo alguma coisa no sábado ali, que era algo que eles falavam, não faz nada, fica o dia inteiro sem fazer nada e tal. Então, acredito que também teve esse momento de tensão. Então, Cristo, ele também, ele sabia ele tinha um objetivo, e ele sabia desse objetivo, que era morrer na cruz, mas ele não podia, a lição coloca assim, né, que ele não podia atrair esses holofotes, atenção, os holofotes tão forte. Então, ali no início do ministério dele, ele precisava de um tempo maior para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, se ele atraísse muita atenção principalmente dos fariseus, talvez o ministério dele seria mais curto ainda. Então, ele fazia esses momentos assim, digamos assim, de cura, mas ele também ele tentava como meio que se esconder, para conseguir prolongar um pouco mais o seu ministério. Mas ele tinha plena ciência, ele sabia que ele morreria ali na cruz, ele tinha uma missão específica, mas ele também queria prolongar um pouco mais isso para alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Então, acho que também, acrescentando um pouquinho mais do que a Adri falou na parte de terça, na minha opinião, acho que seria um pouco disso. Então, a gente tiver alguma coisa a acrescentar de terça, pode ficar à vontade. Não, aqui na terça-feira, a gente vê que tem um relato que
que Jesus, né, ele curou no sábado um homem da mão ressequida. E depois deste momento, os fariseus também começaram ali criticar, né, o que Jesus tinha feito também. Então, para Jesus ali era um momento muito tenso, né? Por mais que a gente tente imaginar, a gente não consegue imaginar como que era tenso para Jesus aquele momento. Ele estava ali ele estava ali fazendo bem para as pessoas, mostrando para as pessoas que ele estava fazendo bem, ensinando as pessoas a fazer o bem. E ali tinha pessoas que criticavam e começavam a planejar, né, o que fariam com Jesus, né? Então Jesus passa ali uma longa noite orando, clamando a Deus por aquelas pessoas, né, naquele lugar. Então fala assim, por mais que a gente tenta imaginar, a gente não consegue imaginar como que era tenso esse momento para Jesus. Mas Jesus, o que ele fazia? Ele buscava a Deus, né, em oração, ele estava ali em comunhão com Deus. Até pedia conselhos. Até conselhos, né? Para poder, diante das situações que ele passava naquele momento. Né? Alguém mais? De terça? Tudo certo. Então, vamos para a quarta. Vamos lá. Nossa quarta, nós temos várias perguntas, mas as perguntas nós já todos respondemos para vocês que estão em casa. Então, eu queria colocar aqui sobre uma contextualização do capítulo de Lucas 6, de Lucas capítulo 6, que eles descreveram aqui sobre a questão do milagre que Jesus fez, a mão ressequida, e também com a questão do leproso, e como isso enfureceu aquelas pessoas. Aí nós vamos colocar um cotidiano assim, nós somos discípulos, certo? Nós somos discípulos de Deus. E nós temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho. E aí nós temos uma situação que acontece com alguns missionários, que eles têm que ir para lugares de risco para poder fazer o trabalho. E esses lugares de risco requerem o quê? Que você continue tendo a direção de Deus. E para que você consiga chegar nessas pessoas, você não vai chegar com a Bíblia. Essas pessoas elas têm que passar por uma questão, às vezes de um sonho que pode acontecer, e a pessoa pode conversar e você ter a oportunidade de estar falando sobre a palavra de Deus. E para que acontecesse a preparação, acontecia que Jesus ele saía, ele ia para o altar, fazia oração ali, e a oração, Deus falava para ele como que ele deveria reagir e fazer no próximo dia. Então, muitas vezes ele saía de um lugar e ia para o outro, porque ali já tinha acabado o ministério. Não, ele já tinha colocado a primeira semente e foi dar o ministério em outra cidade. Como também ele fez o quê? Esperou a questão, primeiro, inicial, demonstrar como o ministério ele deveria ser feito inicialmente. E aí ele falou assim, parafraseando, não sei se é verdade, não, essa é verdade, não tem como eu afirmar isso, mas acredito que ele possa ter perguntado ao pai, pai, preciso de ajuda. Eu sozinho, está sobrecarregado. E aí Deus falou para ele, você vai chamar fulano, 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 que vai se tornar os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. E aí ele chamou os melhores, ele chamou os credenciados, vamos dizer assim, os mais doutorados, mestrado e cientificamente que lá. Até causou uma coisa aí, né? Então assim, o que acontece? Ele chamou, então ele falou assim, ó, você vai chamar essas pessoas. E aí nós entramos num contexto. Como que você vai chamar alguém para vir à igreja ou para participar com você do seu ministério se você não tiver demonstrado nada? Como você vai chegar e falar assim, Adriana, ó, nós vamos fazer um trabalho lá no centro e nós vamos pregar lá no centro. Se eu não tiver feito nenhuma demonstração de que eu tenho Deus comigo para demonstrar esse trabalho, você vai falar para mim, não, vou ficar aqui mesmo. Então nós temos assim, uma demonstração do ministério inicialmente. E aí quando Jesus convidou todos, porque foi um convite, não mandou. Só falou, deixe e siga-me. Todos aceitaram esse convite. Então por que aceitaram? Por conta dessa questão de comunhão inicial que Jesus demonstrava no seu ministério. Então ele carregou ali o seu ministério demonstrando a Deus de uma forma exemplar. Então quando nós fazemos isso, nós conseguimos fazer o quê? Trazer as pessoas para o nosso lado, para o lado que Jesus ele pede para que nós trazemos elas. E aí nós temos o que é a emoção. Qual que é a nossa emoção? A pessoa ser batizada. Então nós temos ali que até Jesus foi batizado.
e por João Batista. Imagina o privilégio de João Batista batizar o próprio Deus ali, Jesus ali. Então nós temos essa situação. Então Lucas ele descreve sobre essa questão de chamar os discípulos ali, os apóstolos, para quê? Porque ele precisava de amigos íntimos. E no nosso ministério que nós temos que transmitir para as pessoas, sozinho, nós não vamos conseguir. Por exemplo, a Adriana ela viaja bastante aqui na região e um pouco mais longe da nossa região. Provavelmente, a maioria das vezes, ela convida alguém para ir com ela, para acompanhá-la, para estar junto com ela ali. Porque realmente, viajar sozinho, às vezes fica ruim, porque não tem ninguém para conversar, trocar ideia. E às vezes ela precisa de quem? Alguém para conversar, alguém para estar junto. E também isso faz parte do nosso ministério. Se você vai fazer um trabalho para Deus, você não vai conseguir sozinho. Você precisa de alguém junto com você. Então, é uma preparação que Jesus foi demonstrando conforme o seu ministério, que eu queria demonstrar para vocês. E aí nós entramos na nossa palavra-chave, que eu acho que não vai ter nem dificuldade para que a gente possa citar, que a nossa palavra-chave é oração. Então, quando vocês ouvem a palavra oração, o que os nossos convidados entendem, depois o Wellington pode falar para a gente também. Bom, para mim a oração é assim, é a comunhão, né, com Deus, é a dependência de Deus, é reconhecimento, né, confiança, é reconhecimento de que Deus é Criador, de que Deus é o nosso mantenedor, que Ele nos ama, que Ele quer fazer o melhor para nós e que nós também devemos, através da oração, a gente busca forças para fazer o nosso melhor para Deus, né? Deus faz tudo de bom para nós, Deus sabe o que é melhor para nós, mas o que Ele espera de nós? Que nós também façamos o nosso melhor. E nós conseguimos fazer o nosso melhor através do quê? Através da oração, através da comunhão com Deus, né? Para mim, a oração é isso. Beleza, o meu também coloquei alimento da alma e alicerce da vida cristã. Resumindo aí também o que a Adriana falou, é a comunhão nossa com Deus, creio ou não, se resume a isso, é o nosso alicerce que a gente pode buscar forças todos os dias, né? Eu colocaria resposta. Acho que a oração ali também é uma sinônimo, né, de uma resposta. Às vezes o ser humano ele é acostumado com sempre uma resposta positiva para alegrar o nosso eu interno, né? Mas quando a gente coloca ali no sentido espiritual, a gente conversando com Deus, nem sempre Deus pode te responder. Ele pode ficar em silêncio, que também é uma resposta, se você tiver uma comunhão firme, como os convidados aqui falou e a gente falou até aqui, você tendo ali uma comunhão firme com Deus, você vai entender que o silêncio de Deus também é uma resposta para você. Às vezes você está pedindo uma coisa tão grande, uma coisa tão impossível para Deus, mas Deus não quer que você faça aquilo, que você tenha resposta para aquilo. Então, você conseguindo entender isso, você entende que Deus não quer aquilo para você. Deus não precisa ser aquele Deus, não é aquele Deus, aquele tipo de Deus de que você está falando, nossa Deus, eu preciso disso. E Ele fala, não, meu filho, você não precisa. Tenta ali acariciar o seu pedido para não te falar um não. A não resposta, né, de Deus, o silêncio dele, também é um não, de que você não tem que continuar fazendo aquilo. Então, acho que a palavra resposta, acho que também se encaixaria muito bem a oração. Eu coloquei aqui como um momento especial. É um momento onde a gente tem especial ali com Deus, que é uma questão que você pode desabafar, você pode chorar, você pode rir, que Ele vai estar ali para te ouvir. E aí a gente imagina a grandeza de Deus, né, e também por estar ali presente na minha oração e pela paciência que Ele tem para me ouvir, né? É muita coisa. A gente só pede, não agradece. Aí quando a gente começa a agradecer, já vem um pedido na cabeça, mas só lembrando rapidinho, lembrei aqui, aí a gente estava em Rio Preto, aí o menino falou lá, que eu achei interessante. Você já parou para conversar só com Deus? Só conversar? Não pedir, não agradecer e só conversar.
Só conversa fora, contar tudo que aconteceu no seu cotidiano, mas sem pedir, sem agradecer. Numa oração, vocês já fizeram isso? Eu fiquei pensando, falei, nossa, eu não fiz isso aí ainda não. Mas é uma questão de a gente se pensar, né? Se a gente considera Deus como nosso melhor amigo, se a gente considera Deus como nosso pai, e a gente não conta nada, não está adiantando nada, né? A gente está basicamente... essa, né? A gente está deixando que a amizade ruim, né, é essa, né? A gente está deixando de lado a pessoa que mais ama, a pessoa que mais nos ama, e estamos contando às vezes para algumas outras pessoas e esquecendo do especial, né? Do que fez mais por nós também, né? E muitas das vezes, né, vocês falando aqui, eu pensando, muitas das vezes nós fazemos uma oração, igual o Olitinho citou, a gente faz uma oração e a gente quer que a resposta de Deus seja sim. A gente já faz a oração, mas a gente quer que seja sim. Mas Deus sabe que o não é o melhor naquele momento. Mas às vezes a gente não ouve esse não de Deus. E a gente não quer ouvir, né? A gente não quer ouvir o não. É. E a gente às vezes não aceita. Deus, né, tá falando que assim não é bom, mas eu quero assim. E vai e faz de outro jeito. Aí o que vem? Dá errado. Dá errado. Aí a gente vai lá conversar com Deus novamente. Deus, mas deu errado. Deus, né, perdoa. Deus perdoa. Mas o que fica? Fica a consequência, às vezes, né? E isso Deus não vai tirar, né? Porque, a consequência. Quer dizer, você fala assim, não, mas Senhor, mas eu orei. Uai, mas eu falei não. Aí a pessoa... Exato. Não é? Então a gente tem que prestar muita atenção, né? Para a gente ouvir o não de Deus como algo que Deus sabe que lá na frente, né? O melhor é o não. E uma coisa também que gostei que o Jonas falou, dessa parte de falar com Deus só por falar, porque uma vez eu ouvi uma frase que é o seguinte: quer saber qual que é a sua comunhão com Deus? Tira seus pedidos e tira seus agradecimentos. O que sobrar é sua comunhão com Deus. E realmente se resume a isso. O que você fala com Deus, além dos seus pedidos, além dos seus agradecimentos, é a sua comunhão. E aí, tipo assim, aí você fala assim, ixi, sobrou nada, lascou. Mas, querendo ou não, é algo que a gente tem que desenvolver com a caminhada cristã, né? E é isso que é a lição. A lição, ela é uma abertura através da palavra de Deus para nos explicar isso. Falar que o momento de comunhão com Deus, ele é importante. E não é só sobre pedir agradecimento, são importantes e Deus aceita da mesma forma, só que é mais do que isso, né? Isso aí. Queria que os convidados falassem aqui pra gente de quinta-feira. Sem briga. O meu começo eu já Nós temos aqui o título de quinta-feira. Tente isto. O relato aqui conta, né? Quando a pessoa aqui, né, da história era criança, ficava pensando assim, né? Para que fazer vigília, né? Quando cheguei na igreja também, eu achava estranho fazer vigília, ficar na igreja orando a noite toda, né? Tem necessidade disso? Mas depois, aos poucos, eu fui entendendo, né, a necessidade da vigília também, de ficar várias horas, né, vários momentos na igreja orando, comunhão, né, outras pessoas junto também, ouvir outros pedidos, né, que às vezes é numa vigília que a pessoa às vezes faz um pedido, né, que a gente pode estar orando junto com aquela pessoa, né. Então, assim, às vezes, assim, de início, quando a gente não tem esse costume, a gente não precisa, às vezes, ficar a noite toda numa vigília, mas é importante participar, às vezes, pelo menos algumas horas, né, ali junto com outros irmãos, né, juntos, buscando a Deus, ouvindo um ao outro, ouvindo os agradecimentos, ouvindo os pedidos também, porque a gente vai se fortalecendo, né? Nos fortalecendo e ajudando outras pessoas também a se fortalecerem nos braços do Senhor, né? E entendendo que a oração, ela faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, né? Que através da oração, através da comunhão com Deus, através da vigília, nós estamos ali junto com Deus, né? Nessa caminhada. E é uma caminhada que vai nos levar para o céu, né? Nos levar para junto do nosso Criador, do nosso Salvador. Então, que ela é necessária no nosso dia a dia, né? A vigília, ela é importante também. Eu tenho gostado, Adriano, bastante da lição de quinta, porque durante essas últimas 2 lições tem sido modos práticos que a lição tem explicado, principalmente por quinta. Como você falou ali, o menino não gostava muito, porque durava muito tempo ali a vigília, e ele até falava que isso ia até mais cedo, porque ele é criança, né? E também vem explicar um pouco da importância que às vezes a gente está preocupado com o tempo que eu vou passar na oração. Não, eu preciso passar pelo menos hoje 4 horas orando.
Mas não é sobre isso, né? A lição vem falar um pouco que não é sobre, o nosso objetivo não é o tempo, mas é a qualidade que eu tenho em relação a isso. Então ele vem dar alguns exemplos práticos que é a primeira coisa, antes de orar, eu convido o Espírito Santo para estar comigo, né? E para me conduzir esse momento de relacionamento com Deus, além de eu convidar o Espírito Santo, eu posso estar escolhendo algum versículo bíblico para estar refletindo sobre ele, estudando e entender o contexto, o que o texto quer dizer. E ainda mais, ele fala que nos momentos de oração, antes de tudo, eu preciso ser honesto comigo mesmo e com Deus, né? Porque, gente, Deus é Deus, né? Ele sabe tudo. Eu chegar assim com a minha máscara e falar assim, não, Senhor, não é assim, eu estou pensando assim. Não, tem que ser honesto, tem que ser franco. Senhor, eu estou passando por isso, tá difícil e a oração ela passa a ser agora um auxílio para você enfrentar os problemas do seu dia a dia. Então, quinta, ela vem refletir um pouco, contar um pouco da história e o contexto da oração e explicar como que eu posso estar aplicando isso na minha vida diária. Eu posso ali começar ali com 1 hora de oração e durante o tempo eu vou nem perceber o quanto que eu estou passando de tempo agora. Vai começar a ser algo natural, né? Então eu vou passar ali 2, 3 horas, mas de forma natural. Não vou sentir, vamos dizer assim, ver o tempo passar. Eu creio que seja isso. E o importante que você falou, Jean, que às vezes a gente vai até Deus e a gente não sabe o que falar. Mas se a gente se a gente vai abrir na Bíblia, a gente vai ver ali versículos, né? Lendo os versículos, você vai buscando ali meios, assuntos, né? Você vai começar a lembrar de alguma coisa que aconteceu no dia a dia, na sua vida. E através dos versículos que a gente vai lendo, a gente vai conseguindo ter essa comunhão, né? Buscando assim, ter assunto, né, para falar com Deus. Mas você vai falar, hoje eu não tenho nada para falar com Deus. Se você começa a ler os versículos, ali muitas vezes a gente começa a ler salmos ali, a gente vai ver que a gente tem sim, muito assunto, né? Muita coisa para falar para Deus, né? Você tem alguma coisa para falar de quinta? Pode seguir aí. Então, Vamos os convidados acabou os quinta, tudo certo? Então vamos aqui para o nosso último dia, que o tempo já está um pouquinho adiantado. O tempo não para. Exatamente. Eu vou começar aqui dando uma pincelada de sexta e falando um pouco também da lição geral, e depois os convidados aqui, depois o Jonas pode falar suas considerações finais. Aqui na parte sexta vem com o título Guerreiro Noturno, e uma das partes que eu achei mais interessante aqui da lição é que a gente já citou isso, né? Mas naquele momento de muita alegria, de muita emoção, durante as visitas de Cristo ali nas cidades por onde ele passou, tinha muita gente, várias multidões, todo mundo queria ver o Messias, queria tocar no Messias, queria ser curado pelo Messias. A própria Dri citou isso, que às vezes ele não tinha aquele momento íntimo com Deus nessas visitas que ele fazia nas cidades. Porque tinha muita gente queria conversar com ele, muita gente queria tocar ele para ser curado, porque Cristo ele transbordava poder. Então a gente na Bíblia cita, né? A pessoa ela só de ter tocado na roupa dela, ela foi curada. Então, na roupa de Cristo, a pessoa ela foi curada. Então, Cristo ele transbordava o poder de tão próximo do Pai que ele estava. Ele mesmo ele tendo se rebaixado a forma humana, ele ainda assim transbordava o poder. Então, ele não tinha aquele momento íntimo com o Pai, que antes lá no céu ele tinha o Pai do lado dele, literalmente. Hoje ele, fisicamente, ele não tinha isso, mas ele queria continuar tendo essa ligação com o Pai. E quando ele fazia essas visitas, ele não conseguia isso. Quais os momentos que ele fazia isso? Durante a noite. Então, enquanto a cidade ali estava calada, a cidade estava em silêncio, todo mundo dormindo, os discípulos dormindo, ele pegava, eu imagino assim, né?
Ele pegava ali alguma trouxinha dele, ia para um lugar distante, isolado de todo mundo, fazia ali um altar de adoração e fazia a adoração dele com o Pai. Fazia ali uma conversa com Deus. Então, eu acho que a gente, fazendo esse paralelo, a gente trazendo para os nossos dias de hoje, a gente não precisa montar um altar, mas essa lição, desde que eu assisti um filme, eu sempre me lembro da cena da cena do filme, que a mulher ela tem um ambiente na casa dela específico para ela orar, ter essa conversa com Deus. É um quarto normal, não tem nada demais. É um quarto de, sei lá, de 3x3, 4x3, quartinho pequeno, quartinho mesmo. Tem uma cadeira e todo dia ela entra nesse quarto e ora. Talvez para pessoas que não têm esse entendimento, talvez seja uma coisa fútil. Mas para quem lê a Bíblia, para quem lê a lição, tem esse entendimento, cara, é de um poder muito grande. Você tem um espaço na sua casa específico para você orar com Deus. Durante o filme, mostra as virtudes que ela teve em ter tido essa ação. Então, a gente não precise ter um quarto ali, mas faça um planejamento, organize ali a sua rotina para, Senhor, eu quero todo dia, tal horário, acordar, fazer a minha comunhão com o Senhor, ler a Bíblia, ler a lição, orar, depois fazer o meu culto familiar, para eu começar meu dia. Então faça ali realmente um planejamento, organize sua rotina, para você ver a diferença que vai fazer durante a sua vida. Então, os discípulos ali, voltando, eles não sabiam que Cristo estava orando por eles. Eles nem sabiam que eles seriam os discípulos. Então, pense só, você ser chamado para ser discípulo do Messias e você saber que o seu mestre está orando por você. Verdade. Sem você nem saber. Talvez, muito tempo depois, os discípulos souberam disso. Imagina eu só consigo imaginar a honra que eles tiveram, literalmente, do mestre, que estava ali dia a dia com eles, todo momento, todo dia à noite, eles dormindo, descansando. Ele se abdicava de descansar para acordar, orar por mim. Então, é tão forte que Cristo ainda continua fazendo isso por nós. Então, eu acho que a gente, a cada dia, a cada momento, tem que ter mais mais compromisso e responsabilidade, uma coisa tão séria. Cristo não está pedindo para você abdicar da sua vida, para você parar de fazer as suas coisas. Ele só está pedindo um momento para você estar conectado com Ele. Pedindo a mesma coisa que Ele pedia para o Pai, você pedir para Ele. Me dê conselhos, me ajude durante a minha vida, responda, me dê sinais sobre as coisas que eu não estou vendo, que eu preciso melhorar. Coisas simples, coisas do nosso dia a dia. Então, acho que, resumidamente, a parte de sexta e também a lição, de forma geral, acho que ela tenta passar esse ensino para a gente, de como Cristo era e que a gente tem sim que tentar. Não vou falar o que você tem que fazer igual Cristo fez, que a gente não vai conseguir. A gente é falha, a gente peca a todo momento. Eu tô aqui, mas, gente, eu não sou perfeito, não. Tem dias que eu não oro, tem dias que, infelizmente, eu falho e não leio a Bíblia. Eu não sou aqui um ser perfeito e estou falando falando para você sem eu refletir em mim mesmo. Preciso melhorar, preciso me aproximar cada vez mais de Deus. Mas eu acho que quanto mais a gente fala
as outras pessoas, primeiramente a gente fala para nós mesmos. Então, isso é igual pessoas que pregam aí há muito tempo, elas sempre falam que a pregação não é quando ela já está lá no púlpito, que ela só está falando. A pregação começa com ela mesma, que toca primeiramente ela. Então, isso aqui, a lição de forma geral, mexe e toca primeiramente a mim. Então, o que eu estou falando é porque está tocando a mim e eu tenho que replicar isso. Então, acho que a gente, fazendo isso, a gente vai a cada dia estar mais próximo de Deus e com certeza vai ser melhor para a nossa vida de forma completa e geral. Queria que os convidados dessem suas considerações finais para a gente já encerrar a nossa lição, que já está bem adiantada. Uma coisa importante também que eu li na lição, diz assim: e cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Vocês ainda vão passar por essa experiência, porque eu já passo por ela hoje, graças a Deus. Jesus, depois todo mundo ali saía, Jesus ia orar por aquelas pessoas, como você relatou, Eletinho. E os pais também aprendem isso, né? Aprendem que nós devemos orar pelos filhos de madrugada, né? Orar pelos filhos toda manhã, toda noite, né? Então, assim, isso também é um exemplo que Jesus deixou para a família, deixou para os pais também, né? Estarem orando pelos filhos ali. Deus como nosso Criador, Jesus ali como nosso Salvador, Jesus orava por nós, né? Orava pelos discípulos naquele momento que ele estava na terra, e deixou isso para nós também. Nós estarmos orando uns pelos outros, orando pela família, orando pelos amigos, orando pela igreja, né? É um exemplo muito importante que Jesus deixou para nós, né? Orar por nós e orar pelos outros também. Eu também gostei de uma parte aqui, que até frisando de novo que ele tinha disse, que ele não descansava, embora estivesse exausto com os esforços do dia, ele não se esquivava, não deixava ali de ter, como a Adri falou, a comunhão dele com Deus. É como se às vezes, tipo assim, você está cansado, só que você tá com fome também. Qual que você vai ali? É difícil. Às vezes você pode até escolher dormir. Mas na maioria das vezes você vai ali, você vai comer antes de dormir. A necessidade de oração deveria ser igual. Apesar de eu estar cansado, nossa, meu corpo físico está cansado. Só que minha mente necessita do alimento espiritual. Assim também deveria ser a oração, né? Deveria ser um falar da alma que, não, ela tem que passar a ser agora um relacionamento que eu preciso, mas eu preciso a todo custo. Eu preciso disso, independente do que eu estou passando, independente da minha necessidade de dormir ou de comer, eu preciso, né? E assim como a Adri falou, tá buscando a Deus em todos os momentos, né? Acho que é isso. Muito bem. Quero deixar minhas considerações finais, pegando um pouco do gancho do que o Wellington falou, sobre a questão do privilégio que os discípulos tiveram naquele período, de serem os escolhidos para estar fazendo ali o ministério. E eu coloco como nós somos os privilegiados agora, porque nós temos essa função de levar o evangelho, nós temos essa função de pregar o evangelho. Então a mesma importância que os discípulos tiveram quando foram escolhidos para ser os 12 ali, obviamente, nós não tivemos a comunhão de ter presença física de Jesus aqui para nos convidar, mas todos os dias, no seu cotidiano, ele está te convidando. E eu lembro sempre desse sermão que eu fiz, que dizia assim: ele sempre vai chamá-lo pelo seu nome. Não importa, você pode até tentar fugir, mas ele vai continuar chamando você para fazer o trabalho, porque você tem a função que ele quer que você faça. Então você é o escolhido. Não adianta eu vou passar o bastão para outra pessoa, mas ele vai continuar tentando, a não ser que você realmente não queira. Então nós temos que pensar o seguinte: Deus em si mesmo, ele se basta, mas por amor, ele escolheu eu, você e você que está em casa para fazer o trabalho.
ele poderia fazer o trabalho sossegadinho. Enviar os anjos Sozinho. dele e falar assim, faz o trabalho, faz... É. E assim, faria com muita mais excelência, né? Como teve algumas lições passadas, mas ele escolhe o ser falho, pecador, miserável que eu sou, né? Mesmo com todas as falhas que eu tenho. E ele capacita, né? Quando ele escolhe, ele capacita, né? Então... E a capacidade nós vê aqui nesse podcast. todas as vezes não, a maioria das vezes estou falando, né? Eu e o Wellington, nós temos dificuldades em falar em público. E nós, cada dia que nós passamos no podcast aqui, nós aprendemos e nós conseguimos nos expressar melhor. O Wellington tem a questão até um pouco de gago, né? Então a gente dá uma falhada às vezes, né? A gente tem que pegar no tranco de vez em quando, né? Mas o que eu quero dizer isso para vocês? A capacidade que Deus nos transmite é quando a gente pede para que o Espírito Santo ele nos conduza e faça parte da conversa. Porque tudo que nós falamos aqui, lembranças, capítulos, versículos, que nós vamos lembrando, a história e cidade bíblica que também nós vamos lembrando, todo é o Espírito Santo que está guiando, ele está jogando. E por que ele está fazendo isso? Porque ele quer que você seja salvo também. E ele quer que eu seja salvo. Então esse alimento é o que a gente não vai passar fome lá na frente. A gente vai ter esse alimento para a nossa cotidiana e para a nossa vida. Amém. Queria pedir pro... Pode falar. Pode falar já. Não, eu ia Aí fazer você já só... pode orar também. Beleza. Eu queria fazer só mais uma consideração final e finalizar com um texto que fala assim, se ninguém quiser mais falar... que está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 2. Se os ministros de Cristo imitassem o seu exemplo, seriam possuídos por seu espírito e os anjos o ajudariam. Queria finalizar com esse texto que não precisa nem se explicar, ele fala por si só. E saber que se a gente buscar poder de todo o coração, por meio da oração, Deus ele vai conceder. Então oremos. Então... Grandioso Deus, amoroso Pai, mais uma vez vemos através da oração agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, e que o Senhor a cada dia possa estar nos ajudando a orar da melhor maneira, Pai, mas poder buscar o Senhor de todo o coração, ter um momento com o Senhor, ter um altar construído diante do Senhor, Pai, para que possamos ter um momento de qualidade. Senhor, com o passar do tempo e da nossa rotina, cada vez fica mais difícil, Pai, mas nos ajude a colocar o Senhor como prioridade da nossa vida. Somos falhos, somos pecadores e, Pai, como é difícil ter um momento com o Senhor, mas nos ajude, nos capacite para essa missão e que possamos, através da oração, ser instrumentos nas Tuas mãos para a pregação do Teu Evangelho. No nome santo de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou aí até o final. Se você gostou do pod de hoje, curte aí, compartilha, ajuda bastante o engajamento do canal. E eu tenho um convite especial para você, para a nossa próxima lição, a lição 10, o altar e a palavra. Então, se você quer saber o que a gente vai falar nessa próxima lição, te convido para se fazer presente aqui conosco. Até mais. Tchau. Até mais.